Medicina do estilo de vida na nutrologia. Hoje eu estou recebendo aqui nossa querida doutora Jaqueline, que é preceptora de nutrologia na residência, nutróloga, obviamente, né, de formação, foi aluna da casa aqui também, faz parte da nossa comunidade, tem sido uma das grandes divulgadoras da MEV do Brasil. Jaque, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Caio. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer poder divulgar a MEV e a nutrologia e conversar com vocês que são inspiradores para todos nós. Maravilha. Jaque, eu já vou começar com um tema polêmico aqui, tá? Porque acho que até por você estar na docência, né, de nutro bastante tempo, então acho que você deve ter vivenciado todo esses últimos 10 anos aí de uma certa distorção, né, que a nutrologia teve dentro da medicina, que de alguma forma, às vezes isso até tem um impacto na MEV, porque coloca tudo dentro do mesmo pacote, né? Então, eu queria te perguntar primeiro assim, você como, né, docente da residência de nutrologia, como é que foi essa jornada, né? Primeiro individual sua, você vivenciou aí esse processo de mudança da perspectiva do público e como é que a MEV chegou nisso, né? Como é que a MEV chegou aí dentro da sua vida, como é que você está vendo esse cenário? Excelente pergunta, porque faz exatamente mais de 10 anos, né, que eu fiz a nutrologia, então eu posso dizer que eu peguei a nutrologia iniciando principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Como qualquer especialidade médica, precisa de uma residência, tem um pré-requisito para fazer a especialização. O pré-requisito é ter residência em clínica médica ou cirurgia geral. Então eu fiz a clínica médica aqui em Porto Alegre, e na época eu não conhecia a nutrologia. Eu me formei, já vou fazer 20 anos de formada, né? Terminei a faculdade em 2004 e terminei a residência de clínica, então, em 2007, ali no início de 2007. E na época eu queria fazer gastroenterologia e não conhecia a nutro. Não passei na prova da residência, fui largar currículo e aí o meu currículo de clínica parou nas mãos do nutrólogo, um nutrólogo bem conhecido aqui em Porto Alegre, que fazia a escala de plantões de um hospital, também renomado aqui, me chamou para entrevista e durante a entrevista a gente ficou conversando e ele me perguntou: tu conhece a nutrologia? Eu disse: não. Porque a nutrologia é uma especialidade muito bonita, nós precisamos de bons médicos, né? Aqui em Porto Alegre não tem muitos nutrólogos. E aí eu fui trabalhando com ele, ele me convidou para atender também numa clínica que ele coordenava, e ele foi me mostrando a nutrologia. Na época não tinha residência aqui em Porto Alegre, tinha só em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí tinha um curso de pós-graduação, que é o curso da ABRAM, que todo mundo conhece, né, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, que é o clássico. E eu pensei, eu vou fazer esse curso, porque é um ano, um final de semana por mês. Se eu não gostar da nutrologia, ok, sigo estudando, vou fazer a prova de gastro. Se eu gostar, vou me aprofundar. E aí eu fui fazer a pós, fiz, gostei, adorei. E na época, mesma época, assim, inaugurou o serviço de nutrologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital público. E aí eu fui lá admitida, né? Olha só, tô fazendo a pós, tô gostando, mas não tenho experiência, queria pegar experiência hospitalar. E ali eu acompanhei o serviço, na época não era residência, era né, como se fosse um fellow, fiquei 6 meses acompanhando o serviço e vi paciente internado, enteral, parenteral, e ali eu aprendi a prática. Que se não me corrija se eu estiver enganado, mas a nutro ali, raiz, ela surge muito mais dentro desse ambiente hospitalar, né? Ou já tinha, nesse início, já se falava mais dessa aplicação ambulatorial, de prevenção? Como é que era desse início, assim? Tinha parte ambulatorial também, mas era muito crua, eu diria. Era a parte de chegar, conversar sobre alimentação, não se falava em estilo de vida, se dava pinceladas ali de atividade física e era muito mais focado em alimentação, a nutrologia pediátrica, porque aí pegava mais doenças
das crianças, né, de desabsorção, tudo, e a nutrologia hospitalar, que foi o que me chamou a atenção e que eu gostei. Então, quando eu abri o consultório, eu abri o consultório em 2009, porque aí eu fiz o curso da Abram em 2008, e aí acompanhei o serviço do Clínicas em 2009, prestei a prova de título. Passei na prova de título, ganhei o título de nutróloga, e aí eu fui para o consultório. Então, eu fiz todo um caminho que é o que a gente tenta passar para os estudantes, né? Tu estuda, tu te aperfeiçoa e depois tu vai colocar em prática aquilo que tu aprendeu. Que é E você já um tinha uma pouco... base de clínica também, né? Muito boa. Sim, a base de clínica dá, né, dá um suporte ali. Que às vezes é o que a gente vê que os estudantes querem o contrário. Eles já querem sair atendendo para depois estudar. Então, às vezes, eu vejo muito isso, principalmente na pós-graduação, às vezes, né? Não, eu não fiz uma residência porque dá muito trabalho. Eu tenho que ficar o dia todo dentro do hospital. Então, às vezes, a pessoa saiu da faculdade e já quer trabalhar com algo específico e já sai trabalhando. E depois vai atrás do conhecimento, né? Como você falou, né? Você pegou o início, então você acompanhou aí todo esse desenvolvimento, tanto da área da Nutro, como até o surgimento da MEV, e hoje eu sei, né, que dentro, inclusive, da área da Nutro já se fala de MEV, já se cita, né, sobre essa área. Como é que foi esse processo, principalmente essa mudança que eu acho que foi mais intensa nos últimos 5 anos, né, vamos dizer assim, do que tem sido a nutrologia no popular, né, e até da expectativa que se criou do público do que é um nutrólogo, né? Sim, é verdade. Então, assim, o consultório de nutrologia dos últimos 10 anos anteriores a esses 5, né? Então, ali vou botar 2009 a 2018, 19, um pouco antes ali da pandemia, era praticamente emagrecimento. Emagrecimento, quero emagrecer, era dieta, alguma mudança comportamental que a gente estudava ali, baseada na TCC, que era o que se tinha, entrevista motivacional, TCC, emagrecimento. Ali por 2018 e 2019 começaram os cursos de pós-graduação a se proliferarem. Né? Antes a gente tinha 4, 5 residências no Brasil, incluindo uma vaga do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre e uma vaga do Hospital Ernesto Dornelles, que é onde eu faço a preceptoria. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná são 2 vagas para nutrólogo só. E aí as pós começaram a se proliferar. Começou, não sei em que ponto, a ter essa intersecção um pouco com a endócrino, com o hormônio, eu não sei em que momento isso surgiu, que se criou essa fake news de que o nutrólogo prescreve hormônio para ganho de massa muscular e para performance e para emagrecimento. E aí começou a ter essa procura dos médicos que gostariam de fazer esse trabalho, que a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, né, proíbe, é contra, tem campanhas, mas começaram a procurar a pós de nutrologia para sustentar e poder colocar ali no seu perfil do Instagram, no seu currículo, pós-graduação em nutrologia, emagrecimento, terapia hormonal. E aí, dos últimos 4, 5 anos, que vem se misturando muito isso, sem base científica. A gente sabe que todos os trabalhos não mostram que tenha necessidade de se fazer terapia hormonal para emagrecimento, né? Eu tenho visto muito no último ano, muita publicação específica do impacto de anabolizantes, né? Saiu aí 2, 3 agora da cardiologia, bem importantes, né? Se não me engano, na American Heart, e acho que vai ter que ter um processo educativo mesmo, né? Inevitável ali para que a gente comece a reverter esse cenário. Mas na sua história, Jaque, em que momento aí você ouviu falar a primeira vez de MEV, né? E como é que foi essa jornada que eu sei que você caiu de cabeça, né? Intensamente aí. Foi muito legal. Ali em 2019 eu decidi que eu não ia mais fazer consultório, né? Eu tinha engravidado, tinha 2 filhos pequenos e eu sempre fui apaixonada pela parte hospitalar, enteral, parenteral, tratamento de paciente desnutrido, suplemento, né? A docência com a residência. Eu pensei, vou me dedicar só para o hospital, vou sair do consultório.
E tem coisas que acho que acontece porque é para acontecer, né? 2020 entrou a pandemia ali, o hospital bombou, a gente trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, era escala. E aí 20 e 21 fiquei só no hospital, tomei-lhe um fartão, pensei, vou voltar pro consultório, tô precisando. Tô precisando conversar com pessoas que não estejam tão doentes e que eu tenha uma troca ali. E aí foi quando eu voltei pro consultório que eu me apavorei, assim, Caio, com o nível de doença que as pessoas estavam, mas não de obesidade como era o que eu tinha até 2019, mas o aumento da ingesta de álcool. Mulheres chegavam para mim e diziam que tomavam uma garrafa de vinho por dia. O grau de estresse, de ansiedade que os pacientes chegavam, de estresse com a família, porque tinham perdido parentes da pandemia, porque estavam em home office há 2, 3, 4 anos, saúde mental mesmo. E aí eu pensei, eu não sei orientar esses pacientes nisso que eles estão passando. E se eu não conseguir orientar eles para isso, eles não vão emagrecer, porque eles continuavam me procurando para emagrecer. Né? Não, aquela vez que eu vim com a senhora, 5 anos atrás, eu tive um bom tratamento e deu certo. Mas há 5 anos atrás, a pessoa não estava como estava naquele momento que estava me procurando de novo. Outras demandas, né? Eu vou ter que ir atrás de algo que me ajude a manejar o grau de estresse, a bebida alcoólica. Não vou poder fazer uma residência em psiquiatria, vou ter que ir atrás. E aí comecei a procura. O que será que existe que me ajude a manejar isso que eu estou vendo aqui no consultório hoje, que é diferente do que eu via 2, 3 anos atrás. E aí, na busca na internet, eu achei o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. Entrei na página do Colégio Americano, achei muito legal, vi ali que era totalmente embasado cientificamente, que tinham artigos, fui para o PubMed, digitei no PubMed, vi que tinham pesquisas. Tem que ter algo parecido aqui no Brasil, né? Se tem lá, vi que tinha em Harvard também, e aí eu não vou ir nem para os Estados Unidos, nem em Harvard, com 2 crianças pequenas. Vi que tinha os cursos online em Harvard. Pensei, mas eu vou ter que achar algo aqui próximo no Brasil. E aí me deparei com a MEV Brasil, procurando ali, olhei e vi, disse, vou entrar em contato aqui com essas pessoas e ver o que eles vão me oferecer, porque também como é algo novo, né, Caio? Todo mundo que tem esse lado de ciência fica com o pé atrás, né? Vamos ser Normal. sinceros. Ainda mais isso em 21 para 22, né? Tava bem É, naquele. eu fui da Querendo ou segunda não, a turma de MEV vocês, tava bem no iniciozinho, né? engatinhando ali. E eu fui da segunda turma de formação de vocês. Turma boa da Jaci, tem uma galera boa aí nessa turma, né? É verdade, essa turma raiz, assim, que estava procurando algo para se achar, né? E aí, quando a gente fez a primeira entrevista ali, fez muito sentido para mim. Eu disse, é isso que eu estou buscando, é isso que vai me ajudar a auxiliar meus pacientes. Né? Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack? Então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. E eu sei que de lá para cá você tem dado uma guinada assim bem intensa na sua carreira, né, do consultório, com projetos, enfim, você estruturou várias coisas aí. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que tem 2 pontos aqui que é importante, né? Eu acho que primeiro, talvez isso já vale a pena a gente explorar, que é às vezes a gente recebe muita gente da nutrologia, às vezes também da medicina de família isso acontece, que são áreas que, de alguma forma, já tem uma filosofia de promoção de saúde. Talvez agora, não sei se você vai concordar comigo, mas até já entendendo a importância dos outros pilares, por mais que a Nutro tenha essa centralidade da alimentação, e que às vezes a pessoa até fala assim, não, mas isso aí eu já faço, né? Eu já falo que é importante, fazer atividade física, dormir melhor e tal.
você que como nutróloga, como docente, né, que passou por essa jornada, o que que você viu de diferença que agregou para ti e principalmente agora nos projetos que você está construindo, né? O que é que você acha que um nutrólogo que tem formação de MEV pode trazer a mais para o paciente, né? Pode melhorar ali para a jornada de cuidado. Eu acho que tu falou uma coisa bem interessante, Caio, que é a gente fica na orientação. A gente fica ali no básico, que é o que os guidelines nos dão. Se a gente pegar o guideline, né, da hipertensão, o American Heart, o do câncer, o World Research, todos vão falar em mudança de estilo de vida. Tratamento de endometriose, mudança de estilo de vida. Então, a gente acaba repetindo o que está ali no guideline. Ah, tem que dormir bem. E aí o paciente diz, tá, mas eu não consigo dormir bem. E aí tu não sabe como orientar ele a dormir bem. Porque diz ali no guideline só que tem que dormir bem. E aí ele diz, não, mas eu tô bebendo uma garrafa de cerveja todos os dias. E aí tu só sabe dizer para ele que ele tem que reduzir isso. Não, mas tu tem que reduzir. Porque tá ali no guideline que tem que diminuir a ingesta de álcool para prevenção do câncer. Tá, mas isso não impacta nele, porque ele tem o prazer do álcool ali todos os dias na cerveja dele. Ele não está preocupado com câncer daqui a 20 anos. Então, eu acho que a gente aprende na nossa formação acadêmica clássica ali, né, faculdade, residência, a seguir muito o que está no guideline, sem saber interpretar aquilo e colocar aquilo em prática. E isso eu falo muito para os alunos, né? O guideline ele existe para a gente pensar em cima dele. Não é para sair falando o que está nele. É para ler, compreender, criticar, ir atrás dos artigos e poder ter uma opinião e saber informar, passar isso para o paciente. Então, eu acho que a formação da MEV me ajudou muito a conseguir estruturar isso. Como eu vou ensinar o meu paciente, o que eu vou ir atrás que vai fazer com que ele possa pensar em mudar e conseguir implementar essa mudança. Saiu da fala, foi para ação. Pensando na sua forma aí de estruturar a consulta e até agora você está ampliando para além da consulta, né, para jornadas completas ali de cuidado, se eu fosse comparar, pensando em um paciente que veio lá em 2018, né, antes de você parar o consultório e voltaria agora contigo em 2024, o que você acha que ele veria assim de principais diferenças, né? E já conta pra gente aí um pouquinho dos programas, né, que você tem trabalhado aí nesses últimos anos. Sabe que isso é muito legal porque aconteceu há 2 meses atrás, veio uma paciente e ela tinha sido a minha paciente lá em 2009, Caio. Tipo assim, eu nem tinha o prontuário dela, porque em 2009 era prontuário de papel que eu tinha, né? Eram pouquinhos pacientes, eu tinha algo lá de papel, então eu nem Que tinha o nem tinha prontuário dela. prontuário eletrônico em 2009, na Não, mas verdade, né? não existia, era tudo no papel. E aí ela disse, não, porque aquela vez que eu vim contigo, eu fiz uma dieta e foi muito boa e foi perfeita. Eu disse, olha, Flora, então assim, agora eu mudei, eu não faço mais a dieta, vou te deixar um questionário para a gente avaliar outras coisas do teu estilo de vida. E aí eu apresentei para ela o plano de acompanhamento, né, essa linha de cuidado, e ela ficou encantada. Ela, nossa, mas tá muito, tipo assim, já era bom, ficou muito melhor. Ela saiu assim, ó, encantada. Eu não consegui ver ela esse mês ainda, porque eu tô louca para ter esse feedback dela, como que foi esse primeiro mês da linha de cuidado, né? Mas como teve todo um monte de intercorrência aqui, ela não conseguiu voltar. Mas isso me permitiu enxergar, sem dúvida nenhuma, que é preciso acompanhar o paciente em todas essas fases. Porque pode ser que ele está pronto para começar uma atividade física, mas comer a salada não vai ser agora. E isso me fez entender que cada paciente tem o seu momento. E não é eu impor para ele que ele tem que comer a salada. Então, nessa linha de cuidado, a MEV me permitiu formar os planos de acompanhamento. Então, a gente tem 2 programas hoje em dia. Eu digo a gente porque eu tenho uma nutricionista que é minha sócia também. Então, a gente tem um programa de emagrecimento e um programa de mudança de estilo de vida, já presencial e linha de cuidado completo.
onde a gente tem separado o que vai fazer em cada consulta. E agora a gente está estruturando esses planos de uma forma para poder fazer no online também, com encontros semanais online, junto com os pacientes. Então, tá no forno esse, acho que até 1º de junho a gente lança o online aí para abranger todo o Rio Grande do Sul, o sul do país e, quem sabe, o Brasil. Que show, Jaque, que show. Eu vi também, assim, né? Tenho acompanhado ali nas redes sociais que vocês têm feito também alguns eventos de educação em saúde, né? Falando sobre MEV. Fala um pouquinho de como é que tem sido isso, assim, qual é o impacto que você tem visto, né? Você até deu o exemplo agora que tem outros colegas aqui da escola também que têm feito isso, né? Onde você tem um acompanhamento individual com as consultas, vai gerenciar ali as questões específicas, mas você tem uma camada também de comunidade, né? Então a gente aproveita até os efeitos das intervenções em grupo, né, para o paciente, com uma camada ali de educação, de discussão, que vai para além da consulta, né? Me conta um pouquinho como é que tem sido esses projetos que vocês têm feito de educação, né, para pacientes. Isso, então, é isso que eu ia te falar. A gente tem 2 momentos de educação. A educação do médico que está na residência. Eu tento levar muito essa parte da MEV para eles. E aí entrar dentro das ligas dos estudantes de medicina também. Então, tem uma liga de nutrologia aqui, onde a gente acaba chamando alguém também do Colégio Brasileiro da Medicina do Estilo de Vida para falar na liga, né? Então, acho que a gente começa essa construção já na faculdade dos novos médicos, né? Para eles começarem a ter essa. E tem a educação dos pacientes, que a gente vê que quando é em grupo, tem uma troca muito maior, porque tem a identificação do problema de um, às vezes o problema de 2, 3. E aí aquilo abre para uma discussão onde a gente consegue entrar com algumas sugestões de soluções, e aí talvez uma solução sirva para um, mas ele já dá a ideia para o outro do que poderia ser feito no caso do outro não conseguir. Então é aquela ajuda mútua que os grupos fornecem e que a gente vê pelos trabalhos, né, que quando se faz um acompanhamento em grupo também, A modelagem social, né? isso aumenta as chances do paciente conseguir o seu resultado, né, pelo pilar das conexões sociais, né, do pertencimento. Tem um efeito comportamental, né? Mas tem um efeito, como você destacou aqui, que já é também uma intervenção dentro do pilar de conexão, né? Porque talvez eu acho que na obesidade isso acontece um pouco, né? Mas eu sei que isso acontece muito na endometriose, dores crônicas, em que às vezes a experiência de doença do paciente tem muito um aspecto de incompreensão. Tipo assim, pô, ninguém entende exatamente o que é que eu tô passando, né? E aí quando você coloca aquela pessoa em um grupo em que tem outras pessoas que compartilham das mesmas dificuldades, independente daquilo ter um efeito comportamental de aumentar a adesão, que geralmente tem, aquilo por si só já é uma intervenção no pilar ali dos relacionamentos, da conexão social, né? É verdade. E considerando também que muitos pacientes com obesidade, dor crônica, né, eles têm um certo isolamento social. Eles se isolam por se sentirem não pertencentes a um grupo que não sente dor, ou ao grupo da academia que malha. Então, poder criar essa conexão entre eles também é bem importante para a saúde mental deles, né? Vamos pegar esse gancho aí, já que assim, né, que eu acho que é o núcleo hoje, pelo menos, né, de um dos programas que você faz, né, que é a parte de emagrecimento, de obesidade. Olhando a partir da lente da MEV, né, e da ciência da mudança, o que você considera, assim, que são erros mais comuns que o médico, geralmente, que não tem MEV comete, ou negligências mais comuns, tipo, pô, o pessoal foca, não sei se é o caso, mas foca às vezes muito em alimentação, atividade física, que geralmente é o que fala mais, ignora os outros pilares. O que talvez a gente pode trazer aqui para o colega médico que está ouvindo a gente, que recebe às vezes esse paciente, não necessariamente como nutrólogo, né? Às vezes vem por outras condições e que talvez você pode trazer tanto a visão da nutro quanto a camada de MEV também para a gente dar ampliar, né, a perspectiva técnica aí desse colega. Acredito muito que a visão
que o Caio fala muito nas aulas, de não é a nossa vontade, né? Não impor para o paciente. Eu acho que a gente tem muito. Isso é uma mudança de pensamento e cultura desde a época da faculdade, né? Não, eu sei o que é bom para ti. Tu precisa comer fruta todos os dias, no mínimo 3 a 5 porções. E aí a pessoa vai dizer, não, mas eu tenho aversão à fruta. Desde pequeno eu não consigo comer fruta. Não, mas tu já tá grande, né? Tu já é adulto, tu tem que comer fruta. Então, acredito que mudar esse pensamento. A atitude ali no consultório, né, do nosso papel, né? Isso, o nosso papel, e a gente conseguir dar um passinho atrás também, Caio. E eu acho que se colocar no mesmo nível do paciente. Acho que a gente tem muito isso desde a época da faculdade. A faculdade vai inflando. E aí tu acha que tu tá ali para dizer para o paciente o que ele tem que fazer. E não é esse o teu papel, é tu conseguir compreender o paciente e ajudar ele a atravessar esse processo de mudança de uma forma leve. E eu acho que os nutrólogos, de uma forma geral, a gente tem muito isso, né? Não, tu tem que emagrecer fazendo dieta, fazendo exercício e usando remédio. Então, a gente foca muito nesses 3 pilares. É alimentação, atividade física e medicamento. Às vezes, o paciente está quase em burnout. O trabalho dele está insuportável. E tu não está nem perguntando como que ele está, né? E o teu trabalho, e o teu grau de estresse? Às vezes até assim, a pessoa faz aquela avaliação mais genérica, né? Tipo, tá dormindo bem? E aí, como você falou, né? Aí às vezes surge uma demanda, aí a demanda se torna tipo, tá, então, ó, eu acho que é bom você procurar um psicólogo, procurar um médico do sono, e aí o paciente sai com mais 3, 4 indicações, né? E aí teve um ponto que você falou que, assim, a gente não vai precisar fazer uma formação de psiquiatria necessariamente para ajudar um paciente que às vezes não é dependente alcoólico, mas tem um consumo excessivo, né? Então, eu acho que a MEV, eu gosto muito daquela ideia do personality shape, né? Ou seja, ela transversaliza. A gente tem a nossa área que a gente estudou mais, fez residência, domina mais, mas ela amplia isso, né, dentro dos outros pilares, mesmo que a gente não seja médico do sono, nutrólogo, educador físico, para a gente já começar a ajudar o paciente, até porque na maior parte das vezes o paciente, vamos dizer assim, você não precisa ser um educador físico para dar os primeiros passos para ajudar o cara a fazer mais movimento, ter uma vida mais ativa, né? Aí já é uma fase mais até final. E isso gera maior vínculo do paciente contigo. Então, ele vai se vincular mais, se vinculando, ele vai fidelizar, fidelizando, ele vai te indicar para outros amigos, colegas, porque a doutora Jaqueline, eu fui lá para emagrecer, mas ela me ajudou a dormir melhor, a controlar minha ansiedade e eu comecei a reduzir a bebida alcoólica junto. Então, além de comer melhor e emagrecer, eu ainda consegui ajustar outros fatores. Então, acho que isso também agrega para nós médicos, que buscamos esse valor. O paciente reconhece o valor da tua dedicação maior para a consulta e para ajudar ele a resolver os problemas. Bem isso, melhor que ele sair encaminhado para o psicólogo, para o médico do sono, né? Então, ele ter alguém também que enxergue tudo isso, para ele é valoroso. Ó, eu anotei aqui a questão do médico focalizar só na alimentação, atividade física e medicação, né? Eu acho que o outro ponto que você colocou também é do ganho que a gente pode ter de fazer, né, essa abordagem mais integral, né? Tem mais algum outro, claro, deve ter assim, mas que você considera mais relevante, pensando talvez até em um colega não nutrólogo, né, que trabalha que recebe pacientes com obesidade, com perda de peso e que você considera, assim, por ver muito esses pacientes, né? Pô, eu acho que esse é sempre um ponto que a gente tem que ficar alerta e deve dar uma atenção maior, porque isso aqui acaba impactando de maneira significativa no tratamento. É sem dúvida a saúde mental, né, Caio? E aí a saúde mental acaba abrangendo o gerenciamento do estresse, o gerenciamento do sono e da ansiedade. Então, muitos pacientes que têm excesso de peso, sobrepeso, obesidade, eles acabam tendo, embora às vezes eles cheguem e nem saibam que eles têm, né? Tu não vai ouvir o paciente muitas vezes te falar, não, eu tô aqui porque eu como, porque eu fico estressado. Muitos pacientes, quando tu pergunta para eles,
associa o teu ganho de peso a alguma coisa, algo da tua rotina? A maior parte diz não. Não consigo identificar por que eu não perco peso. Então, eu acho que conseguir abordar isso com o paciente, essa parte de saúde mental, ansiedade, estresse, sono, às vezes faz o paciente perceber que ele come cada vez que ele não dorme direito, que ele come cada vez que ele se estressa no trabalho, que ele come cada vez que ele fica ansioso porque tem uma prova na faculdade. Então, muitos pacientes me dizem isso. Nossa, eu nunca tinha percebido que eu comia cada vez que eu tinha uma noite de insônia. Interessante que você está falando isso, eu estou vendo uma análise funcional aqui sendo feita, né, de como é que um comportamento vai impactando na função do outro, né. Eu queria puxar um gancho aqui, porque você trouxe um ponto muito interessante, já que assim, não é do meu dia a dia, né, a obesidade, às vezes está um pouco às vezes associada à apneia, mas não é o que eu recebo mais frequente que eu trabalho, mas eu acho que todo médico, de alguma forma, ou já vivenciou ou já viu isso acontecendo, do paciente, às vezes, trazer isso que você trouxe, né. O paciente falar pô, você vê um paciente com obesidade grau 2, ele fala: "Pô, eu não entendo porque eu não emagreço". E aí eu vejo que muitas vezes, obviamente o médico não fala, né, mas muitas vezes, pô, essa pessoa tá mentindo, ou ela tá fingindo aqui, e aí começa a criar uma relação de desconfiança até por parte do próprio médico. Como é que você vê essa parte da relação médico-paciente, né, do conectar ali, se a gente for usar a estrutura do Carpa, dentro, do processo de gestão de peso, de emagrecimento, de construção de saúde com o paciente? Eu acho que essa parte do não julgar é uma parte importantíssima. Conseguir escutar o paciente com uma mente não julgadora. E eu vou dizer que esse eu acho que é um desafio muito grande para o médico que não tem uma formação em MEV perceber que é bem isso. Às vezes o paciente está ali falando e está pensando, é óbvio que ele sabe que ele bebe demais. É óbvio que como é que ele sabe que não sabe o que está acontecendo se ele toma uma garrafa de cerveja todos os dias? E tu conseguir parar, perceber isso que tu está julgando e retroceder, eu acho que é um exercício que a gente aprende na formação de MEV. Sendo bem sincera, na formação de MEV foi quando eu comecei a me dar conta que vinham os pensamentos julgadores durante uma consulta. Porque eu acho que é tão automático que nós médicos, né, Até já porque o tá ali. julgar já está junto com avaliar, em certo sentido, né. Então, como o nosso papel É, ali de avaliador, né, teoricamente, ou pelo menos a gente é formado assim, né, uma coisa já está uhum, junto com a outra, né, isso. inevitavelmente. Aham. E eu escuto muito dos pacientes isso, é bem interessante. Não ouvia tanto atrás, talvez, né, pós-formação isso tenha melhorado muito. Mas eles me dizem assim: "Ah, eu gosto de vir aqui", ou alguém vem: "Ah, eu vim porque o fulano me indicou, porque a senhora não fica me julgando. Eu já fui em médicos que só pelo olhar deles eu vejo que eles me julgam". Então, é uma frase, assim, que cada vez que eu escuto ainda me dá um impacto, sabe. Ainda me dá um impacto, porque eu penso que talvez há 10 anos atrás, lá em 2009, quando eu comecei o consultório, talvez eu fosse essa médica, que só no olhar já julgasse o paciente, né. Então acho que é uma transformação para nós também. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Eu acho que até faz um paralelo aqui, né? Como a gente trouxe primeiro que o
paciente muitas vezes ele não tem uma consciência da ligação de um comportamento com o resultado, e às vezes também a gente não tem essa ligação do nosso comportamento com o resultado do paciente, né. É, É é. uma dupla um duplo ponto cego aí, né, das 2 partes. Aí vira aquela cascata, né, porque se o paciente não tem segurança psicológica, ele provavelmente não vai expor as barreiras reais, né, eu queria até explorar isso com você, as barreiras emocionais, de crenças, de ideias relacionadas ao estilo de vida, ao emagrecimento, que geralmente são as coisas que realmente estão dificultando o processo, né, e que se a gente não acessar isso, você pode saber tudo de prescrição, de acompanhamento, de todas as técnicas, provavelmente a gente não vai ter um resultado eficaz, né. Então eu queria explorar isso já, como é que a gente começou falando aqui da conexão, de criar esse ambiente de segurança psicológica, principalmente, né, validando emocionalmente, reforçando essa experiência do paciente. Como é que você vê essa ponte com a avaliação, no sentido técnico, né, da MEV aqui, de conseguir avaliar as crenças, os pensamentos, as barreiras para mudança, né, os motivadores, que eu acredito que é o grande desafio, né, é encontrar ali qual é o ponto realmente que a gente vai poder linkar para ajudar esse paciente a sustentar a mudança, né, não só começar. Não, e isso que tu falou faz todo sentido, Caio, porque se o paciente não tem essa segurança, ele não vai expor o que realmente está atrapalhando o processo. E aí, tu, como um bom prescritor, né, vai aumentar o Ozempic, a dose do Ozempic, vai dizer para ele comer menos, vai reduzir calorias no plano alimentar, vai estimular atividade física, mas tem algo atrás que, como ele não conectou com o profissional, a gente não vai conseguir resolver, que é a base. Então, se essa base aí ela está estremecida e o paciente não conseguiu vincular com o médico vai se sentir frustrado, porque não vai entender o que está acontecendo. Eu estou com o Ozempic 1 miligrama, uma dieta de 1.200 calorias, com atividade física 3, 4 vezes na semana, e a pessoa não está emagrecendo. E aí vem o que a gente estava falando da mente julgadora, né? Essa pessoa está me mentindo. Tem uma coisa aí errada e ela não quer me contar. Você tem, sei lá, um ou 2 casos, assim, em mente que você acha que é mais emblemático ou que, pô, eu acho que é muito comum, Caio, isso acontecer com os pacientes com obesidade, ou é uma barreira mais comum que geralmente passa despercebida? Não sei se tem algum caso em mente, assim, você poderia compartilhar aqui uma ideia, assim. O que eu atendi essa semana, atendi uma menina que foi bem interessante, assim, ela jovem, 20 e poucos anos, um sobrepeso leve, um MC ali de 25, 26. E aí ela começou a consulta me dizendo que, né, ela queria emagrecer, que ela sempre teve um problema com a balança, tudo. E aí a gente começou a conversar, né? Ah, mas qual o peso máximo que tu já teve na vida? Ah, não sei, não costumo me pesar, não, né? Tá, e o peso mínimo? Ah, esse eu me lembro, foi 60, 62, mantive por 2 anos, tudo. Tá, mas o que que aconteceu? E aí eu fui explorando ela, tentando linkar o ganho de peso com algo. Ah, mas mudou a tua rotina? E como que é o teu dia a dia? Com quem que tu mora? Então, eu costumo brincar muito com os pacientes que tu veio no nutrólogo e a nutróloga não te perguntou nada da alimentação, né? Eu fui indo, e aí, depois de uns 10, 15 minutos, assim, conversando, ela me disse assim, eu acho que eu tenho compulsão alimentar. E como que acontece essa compulsão? E aí ela começou a me contar. Ah, nas semanas que eu tô bem, assim, umas 3 vezes na semana. Tá, e quando tu não tá bem? Ah, todos os dias. E ela já fazia terapia com psicólogo. Disse, olha, e tu já conversou com a tua psicóloga sobre isso? Ah, poucas vezes, mas a gente acha que tem outras coisas a mais e eu faço uma linha mais psicanalítica,
que não mexe muito com essas coisas, a gente fica tentando buscar lá atrás o início das coisas e aí eu não consigo abordar muito isso com ela. No final da consulta, eu disse para ela: "Olha, vou ser bem sincera contigo, tu fecha critérios para compulsão alimentar, tu tem compulsão alimentar, né, e que bom que tu conseguiu falar sobre isso". Então, a gente traçou um plano de não iniciar medicamento agora, umas medidas comportamentais, né, eu passo tema de casa para os pacientes, passei um tema de casa para ela fazer, me trazer em 20 dias, eu disse: "Ó, eu quero te ver em 20 dias com esse tema de casa". Então, eu acho muito isso, quando a gente faz um ambiente acolhedor e consegue escutar o paciente e, como eu te falei, eu podia ter julgado. Ah, é uma guria de 20 e poucos anos com sobrepeso que não sabe por que que ganhou. Ah, vou dar uma dieta aqui para ela, vou mandar fazer ela exercício e volta mês que vem. Mas a gente conseguir ter esse raciocínio de ir atrás, acho que faz toda a diferença. Jaque, eh, um último tópico aqui que me surgiu enquanto você estava falando, que foi, a questão do próprio cuidado do médico, né. Até voltando um pouquinho na sua história, você, né, falou da época da pandemia, que foi muito intenso e tal, você estava, né, acho que todo mundo que estava ali na linha de frente, seja hospitalar ou APS, né, sofreu o impacto disso de alguma forma. E eu percebo, assim, de longe, né, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar também, que a mudança que você fez, né, mais recente, eu acho que até de ter um tempo maior também de consultório, de outras coisas, acho que vai além da questão só de carreira, né, e de financeiro e de outras coisas. Eu tenho percebido e até, né, você compartilha bastante isso nas suas redes, a questão também do seu autocuidado, né. Como é que você vê hoje, assim, a partir da lente da MEV, a importância desse cuidado do médico com a própria saúde e do impacto que você acha que isso tem até para o cuidado com o paciente? Que a gente vai estar atendendo ali, muitas vezes orientando para ele fazer o que muitas vezes a gente não consegue, né, ou não faz. É. Então, ali na pandemia eu já tinha uma prática, né, de autocuidado, isso é uma coisa minha, assim, desde sempre, que, né, sempre gostei de cuidar, atividade física, tudo, mas eu acho que a maior parte dos colegas médicos, por convívio comigo, né, e por eu atender no consultório também, eu vejo que eles não têm esse autocuidado com eles. Eles levam o corpo ao extremo, 12, 24, 36 horas de plantão, sem dormir, comendo fast food, sem fazer atividade física, com um grau de estresse lá em cima, sem muitos relacionamentos sociais, porque estão trabalhando demais. Então, eu acredito que a MEV também vem para a mudança interna do médico. Ele precisa primeiro ser o paciente dele e ele precisa se tratar, digamos assim, para poder passar isso, porque os pacientes percebem, né? Eles percebem que a gente se cuida e por ter esse cuidado conosco, nós queremos ofertar esse cuidado para o paciente também. Então, eu acredito que estudar a MEV também é o primeiro passo para quem deseja melhorar o seu estilo de vida. Quem já está cansado de fazer 10.000 plantões, trabalhar das 8 da manhã às 8 da manhã do dia seguinte, quer ter mais qualidade de vida com a sua família, né? Então, é bem como tu falou, a questão financeira é importante, mas a gente consegue também trabalhar a questão financeira com a formação em MEV, que ainda é um diferencial, né, Caio? Ainda é um valor a agregar para o médico. Sim. Eu acho que a gente está no comecinho, né, assim, do movimento em certo sentido, né, apesar de ter aí vai fazer 6 anos, vamos dizer assim, começou aqui a MEV Brasil, o CBMEV, enfim, as primeiras instituições aqui no Brasil, mas, em termos de quantidade, eu acho que a gente está plantando as primeiras sementes. Eu acho que, assim como a gente falou da Nutro lá que você pegou, né, 2008, 2009, pouca gente ainda conhecendo, só que agora a gente tem as redes sociais, talvez esse processo seja bem mais rápido, né? E a gente tem visto isso, né? Como você, como outros colegas que já estão se tornando referência dentro da especialidade que atua, como uma pessoa referência em MEV, né? Na Nutro, na nefrologia, na endócrino, enfim.
Então, eu acho que tem bastante oportunidade em relação a isso. Já que eu acho que não poderia aqui de fazer essa última pergunta, né, ignorar esse tema, né. Você está em Porto Alegre, né, a gente está gravando aqui no finalzinho de maio e a gente, enfim, você tem vivido isso, né, de alguma forma a gente está longe, tem acompanhado, né, toda essa catástrofe, né, que aconteceu e de alguma forma ainda tá acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí você até falou muito, pegando a analogia aqui da época do Covid, né, e de como isso mudou muito as demandas dos pacientes e das perdas e tudo. Como é que você que está aí dentro, né, vivendo isso, enfim, no dia a dia ali, como é que você já tem visto isso e como é que você acha que, enfim, um médico com formação em MEV, enfim, talvez pode ajudar, né, diante dessas situações, das demandas médicas que inevitavelmente surgem, né, decorrente disso? Então, vai demorar muito ainda para o Rio Grande do Sul se recuperar aqui, né, Caio? Para te ter uma ideia, está chovendo agora, enquanto a gente está conversando aqui, torrencialmente ainda, né? Então, ontem não choveu, abriu sol, hoje está chovendo de novo, o rio vai subir de novo, as casas estão, assim, acabadas, teve gente que perdeu a casa. E a gente não está falando de classe média para baixo, a gente está falando de todas as classes sociais no Rio Grande do Sul. Vai ser um baque muito grande para todo mundo, porque agora que o rio começou a baixar, e ontem foi um dia de sol, e a gente viu muitos amigos, colegas limpando as coisas, tudo destruído. Então, o impacto emocional é muito grande, tanto para quem sofreu a perda, né? Perdeu a sua casa, perdeu as suas lembranças, perdeu fotos, perdeu móveis, né? Perdeu lembranças que gostava, quanto quem está muito próximo, né? Amigos, colegas, a empregada, o cozinheiro, o técnico do hospital. Então, é uma comoção geral. E eu acho que com a medicina do estilo de vida, o que a gente consegue nesse momento é dar esse suporte psicológico. É conseguir. Eu até fiz uns vídeos ali de técnicas de respiração, gerenciamento do estresse, manter o autocuidado, porque muitos colegas foram de voluntários e se esqueceram, né? Eu vou de voluntário trabalhar num abrigo, atender os pacientes, tem hospital de campo no interior, estilo Covid, né? Tenda de exército para atender, e eu tenho colegas médicos atendendo nos hospitais de campo no interior. E aí trabalha o dia inteiro. Então, a gente conseguir passar isso para os próprios colegas, olha, né, de eu chamar às vezes a pessoa no WhatsApp e dizer, olha, tu precisa te cuidar, teu autocuidado, né? Vamos ficar um dia em casa, um dia sem trabalhar, um dia sem ver rede social. Então, acho que o que a gente consegue ofertar nesse momento é o suporte emocional e psicológico, porque a alimentação está difícil também, a gente está sofrendo com escassez, né? Então, às vezes, tu vai no supermercado não tem fruta. Esses dias a gente foi no supermercado não tinha folhas verdes, não tem salada, não tem alface, não tem rúcula, tinha só beterraba, cenoura, batata. Então, os alimentos também não conseguem chegar. As estradas estão destruídas. Então, eu acho que muito mais a parte emocional. Enfim, ó, é um caso trágico que demonstra ali até o que o Vanderbilt coloca naquela estrutura do florescimento, né, de que a segurança material ela é um dos pilares, né, inevitáveis. Às vezes a gente esquece, né, se está muito fora da realidade ali do médico, apesar de a gente estar num país ainda que tem muita pobreza, né, mas eu acho que quando isso com uma grande quantidade de gente, como aconteceu, né, fica escancarado, né, que a saúde, ok, tem os pilares do estilo de vida, mas tem outros tópicos ali do florescimento que a gente vai ter que estar atento, né, e estar também, talvez até mudando um pouco, alguns elementos que a gente vai estar avaliando, né, na nossa investigação, pelo menos durante um tempo, né, em que esse impacto ainda permanecer. E a Organização Mundial da Saúde coloca também como os descritivos de qualidade de vida, as condições de acesso à alimentação, condições de saneamento básico, casa. Então, se a gente for pensar, falando também em qualidade de vida, nesse momento
são poucas pessoas que têm aqui no Sul. Então, é bem isso, vai muito além só dos pilares ali do que a gente estava falando aqui, né? Abrange esses determinantes de saúde e qualidade de vida da organização e do florescimento também, sem dúvida nenhuma. Então, tá tudo meio abalado, mas acredito, a gente está com a esperança que demore menos do que a pandemia, que foi aí praticamente 2 anos, né? 2020 e 2021. Então, a gente imagina que em 3, 6 meses o Estado se recupere e a gente consiga seguir. Excelente, excelente. Jaque, para a gente fechar aqui, tinha deixado um último ponto, talvez até, né, a gente vai colocar aqui o título como MEV na nutrologia. Qual recado você deixaria aí para um colega nutrólogo, né, que talvez, né, tenha ali como demanda trabalhar com pacientes com obesidade, gestão de peso, enfim, talvez, acho que acaba sendo o cargo-chefe, né, de quase todo o consultório de nutrologia. Qual conselho você deixaria para esse colega que está começando a conhecer a MEV, que está buscando se aprofundar, né, e você que já trilhou, já está alguns passos à frente aí do potencial, do que ele pode esperar da medicina do estilo de vida, né? Então, é o que eu digo para os alunos da pós-graduação lá e da residência do hospital. Procurem os artigos, leiam os livros. Eu dou a indicação de livros para eles, a Psiquiatria do Estilo de Vida. Isso, tem o Médicos na Cozinha também, que é um livro bem interessante, que fala ali de uma maneira bem básica para quem está começando mesmo. Ler sobre os pilares, entra na página do Colégio Americano de Estilo de Vida, do Colégio Brasileiro, da MEV Brasil, começa a ouvir os podcasts, começa a internalizar isso, porque eu acho que é o futuro, né, Caio? É o futuro, a gente precisa olhar o paciente como um todo. Não tem como a gente ficar cada vez mais específico só numa área. A gente precisa voltar a ser o médico do todo. Então, é o futuro e a gente precisa estudar isso. E a medicina do estilo de vida precisa ser, né, ou uma especialidade ou uma área de atuação aqui no Brasil, porque vai fazer toda a diferença para o paciente e para o próprio médico. Eu acho que vai ser um caminho inevitável, né? Pelo menos como área de atuação, né? À medida que como a gente tem, né, pessoas cada vez mais envolvidas com sociedade, né, de especialidades, trabalhando com isso, fazendo formação, então acho que vai ser um caminho inevitável aí. Jaque, muito obrigado, tá? Pelo seu Foi um tempo aqui, prazer. pela sua generosidade de estar compartilhando um pouco da sua experiência. Eu acho que, sem dúvida, aí vai ser inspirador, né, para colegas que estão chegando. De alguma forma, apesar da Nutro já ter um tempo de estrada, é muito comum também ter colegas de outras especialidades que foram para Nutro mais recentemente, às vezes até com a expectativa do estilo de vida, né, e acabam depois conhecendo por secundária a medicina do estilo de vida. A gente recebe muitos colegas nesse contexto também. Eu acho que sua história, sem dúvida, vai ser inspiradora para eles. Legal, fico muito feliz em poder contribuir e dividir o conhecimento. Eu esqueci de perguntar para a gente fechar aqui, onde é que o pessoal te acha, já que seja paciente, seja colega médico, quer conhecer seu trabalho, conhecer o arroba, site, projeto. Tá, então o site eu não acesso muito e não Hum, sei, eu hoje em dia acho que ninguém mais olha site, Só o então ele Instagram, tá né? lá parado, é só Instagram, é o arroba doutora Jaqueline Coelho. Ali pode mandar Beleza. direct, tem ali o contato para o consultório e o e-mail também. Maravilha. Arroba Tá? doutora Jaqueline Coelho. Coelho, isso aí. Maravilha. Bom, pessoal, esse é mais um episódio aqui do MEV Hack, o episódio mais MEV do Brasil.